Olá, eu sou o Blitar e hoje eu vou conversar com vocês sobre como fazer uma investigação dentro da RPG de mesa, utilizando aí uma das minhas campanhas que tem aqui no canal como base para vocês entenderem como que eu gosto de fazer, tá? Nós já falamos aqui no canal nos últimos vídeos, primeiro analisando a investigação em diferentes sistemas de RPG para ver o que eles tinham de interessante que poderiam agregar. Depois, no vídeo passado, eu expliquei em detalhes como que funciona a investigação dentro do Ordem Paranormal, que eu acho que esse é o grande foco. E hoje eu vou falar como que eu construo as minhas investigações dentro das minhas campanhas, principalmente, né, com foco aí em Ordem Paranormal, tá bom? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento, compartilha esse vídeo com um amigo e clica no botão Seja Membro. Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal. Tem diversas vantagens e ainda me ajuda demais, tá? Muito obrigado a todos os membros. Bora bater a meta de 10 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda pra isso, tá? Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês prático. A gente vai acompanhar a minha campanha da Dama Negra. É uma campanha de Ordem Paranormal bem antiga que tem aqui no canal na íntegra pra vocês entenderem como que eu faço investigações. Primeira coisa de tudo, né? É igual a gente descobriu nos vídeos passados, nenhum livro ele te diz exatamente como você faz uma investigação. Então eu montei um jeito aqui pegando pedaços de sistemas variados para ver algo que seja interessante. E eu vou dizer para vocês que eu sempre começo a investigação, galera, pelo final, tá? Então eu sempre penso o resultado daquela investigação vai dar. Por exemplo, se a investigação for para descobrir como, né, e o porquê uma pessoa morreu, você já tem que ter isso em mente, né? Você já tem que ter você faz a investigação né, pelo menos faço a investigação de trás para frente. Então, eu começo lá do resultado final, o que eles vão descobrir com tudo isso, qual que é a conclusão daquela investigação. Então, eu traço um paralelo, né, para trás, distribuindo pistas para eles chegarem naquela conclusão e também até a cena inicial de tudo que eles vão descobrir. É um raciocínio inverso, é isso que eu quero dizer pra vocês. Pode ser algo meio contra-intuitivo, mas é a verdade. Vamos aplicar isso na prática para ver se fica um pouco mais fácil o que eu quero dizer? É o seguinte, na minha campanha lá da Dama Negra, a gente fala sobre um trem amaldiçoado. Tá? A Dama Negra nada mais é do que uma locomotiva que foi amaldiçoada aí por conta de um assassinato que aconteceu vários anos antes. Então, eu começo toda a minha campanha, toda a ideia da investigação em si, com o fato original. E que os jogadores vão descobrir no final? Olha, no final eles precisam descobrir justamente que o trem ele tá amaldiçoado por conta de um assassinato. Então eu já começo por aqui. O que foi esse assassinato, como ele aconteceu, quando, com quem, onde e por quê. Então a gente já faz a investigação de trás pra frente por isso. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eles vão descobrir tudo isso aqui, mas no final, depois de seguirem todas as pistas, de fazerem todas as interpretações e raciocínios, eles vão chegar pra descobrir isso aqui. E o principal, né? Descobrindo que tem uma garota que foi morta no trem e isso amaldiçoou a locomotiva como um todo, eles vão ter que descobrir como quebrar a maldição. Então a gente começa daí. A minha campanha, por exemplo, que eu escrevi vários anos atrás, ela já tem esse palpite, tá? Então eu tinha uma ambientação, um contexto histórico muito legal que eu queria abordar, que era com relação à Revolução Industrial e principalmente com os Rockefellers, né? Que eram uma das famílias mais ricas e poderosas, né, da antigamente, né, dos séculos passados. Então eu comecei por isso, olha, a Dama Negra é um espírito amaldiçoado que habita um trem homônimo, ou seja, do mesmo nome, e esse trem ele ficava na Índia e foi reformado por Liesel, com a ajuda do engenheiro e maquinista Walter. Então, olha só que interessante, eu já comecei com a localização e tudo isso aqui vai virar depois pistas espalhadas. Eu vou basicamente pegar esse conceito inicial, fragmentar ele em pistas diferentes e espalhar pelos episódios da campanha, os jogadores irem juntando essas peças do quebra-cabeça. Então, olha, logo de cara, eles não vão saber que o trem ele foi reformado, eles não vão saber que o trem estava antes na Índia. Tudo isso aí vão ser pequenas pistas que foram deixadas. Como isso? Então, para saber que o trem foi reformado, no caso dessa campanha aqui em específico, né, uma das jogadoras, ela vai até um vagão e ela consegue através de uma perícia, né, um teste de percepção, a gente não tem como fugir muito da perícia, mas eu vou falar sobre isso ainda no vídeo, que o carpete daquele trem, ele tinha um pequeno defeito na costura. E aí, vocês percebem, e aí eu entro aqui nesse tópico das pistas interpretativas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não entrego de mão beijada. Ela não passou no teste de percepção e já descobriu que o trem foi reformado. Não. Ela passou no teste de percepção e ela é uma pista interpretativa. Então, ela passou no teste e eu disse, olha, você percebe ali uma falha na costura. O jogador ele pode discutir com os outros sobre isso, se ele tivesse nenhum norte ali do que fazer. Ou a jogadora pode ir lá e olhar mais de perto. Tem uma falha na costura, então eu vou puxar a costura. Tem uma falha, então eu quero recortar um pedaço. E qualquer coisa que ela fizesse ali em cima disso, ela descobriria que embaixo daquele carpete tinha um carpete mais velho. Isso faz com que
E ainda não tem resposta. Você entende o que eu quero dizer? Eu não entrego a resposta de mão beijada. Aí eles ainda vão ter que deduzir um raciocínio lógico de que aquilo significa, então, se tem um carpete antigo que o trem foi reformado. Isso que eu quero dizer com pistas, e esse é o meu grande problema com a investigação do Ordem Paranormal, né? As pistas interpretativas e não reveladoras são isso. São pistas que o narrador não entrega de mão beijada o que aconteceu, mas ele dá dicas ali do que possivelmente aconteceu, e os jogadores, interpretando e conversando entre si, precisam, em conjunto, chegar àquela conclusão. E aí não é uma conclusão certeira, né? E por que eu falo que isso é um problema pra mim com a investigação de Ordem Paranormal? Porque o Ordem dá as coisas de meio de mão beijada, né? O que é útil se as pessoas travarem durante a investigação. Pode sim ser muito útil, mas logo de cara eu não acho legal. Então, basicamente, olha aqui, dentro do... A gente conversou no vídeo passado, né? Dentro das mecânicas do Ordem Paranormal, tem uma ação de investigação chamada recapitular. E se a pessoa passa no teste de intelecto TT15, que para um especialista é relativamente tranquilo, ele já descobre uma pista nova a critério do mestre. Então, eu acho que no Ordem, o sistema de investigação, as coisas vêm muito de mão beijada. O que pra quem tá começando a jogar RPG é muito bom. Mas eu particularmente gosto de fazer nesse estilo aqui, que são pistas interpretativas. Vocês entenderam o raciocínio? Então, continuando, né? Tem também a questão aqui da Índia. Como que eles vão descobrir, então, que o trem ficava na Índia e não em Londres, né? Que é onde a campanha começa ali, onde ela se passa inicialmente. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode colocar ali alguns funcionários que vieram da Índia, né, que tem essa ascendência. Vocês podem colocar um cartão postal perdido em algum lugar do trem, imagina algum lugar no bagageiro, e aí eles encontram um cartão postal. Perceba que ainda assim a resposta ela não é óbvia, não tá na cara, mas pode ser encontrado. Na minha campanha específica, o que eu fiz para eles descobrirem se o trem ficava localizado na Índia era com relação a matérias jornalísticas e também com o chassi do trem. O chassi do trem, eles descobrem que ele havia sido alterado, e aí exige também uma pesquisa com relação a isso para descobrirem o resultado. Então, duas coisas que eu queria dizer grande para vocês aqui nesse vídeo que são de maiores importâncias, né? A primeira delas é que eu sempre começo a investigação pelo resultado, como vocês estão vendo aqui. Então a gente sempre pensa, né, como narrador, não para revelar para eles, lógico. Como narrador, você pensa no resultado, o que você quer que eles descubram, e depois você fragmenta isso em pistas e vai espalhando ao longo das sessões. E outra coisa são as pistas interpretativas, não deixe tudo óbvio. Então vamos lá. Outra coisa que aí tem um grande fato, né? Olha, então tem a garotinha que ela foi assassinada ali, e você vai quebrar isso aí aos poucos, né? Então, eles têm ali, por exemplo, o histórico da família Rockefeller, e eles vão investigando isso para descobrir que o trem foi comprado. Existia um documento muito velho, né, amarelado, amassado no trem também, de compra e venda. E existia principalmente esse engenheiro maquinista aqui chamado Walter. Ele estava no trem, mas agora ele era um louco. Ele era uma testemunha, assim, muito importante, só que por conta dele ter tido contato com esse espírito raivoso, ele acabou aí ficando com grandes problemas psicológicos. Então ele era uma testemunha válida, mas muitas vezes ele divagava nas informações. Isso é interessante porque também ele é uma testemunha muito boa, mas ele entrega pistas ambíguas. E os jogadores vão precisar refletir sobre o que ele disse, comparar com outras pistas para ver o que realmente era verdade e o que era delírio da cabeça dele, né? Então, eu acho que o grande lance da investigação para mim, o que sempre funcionou, foi essa situação, de começar ali de trás pra frente, tá bom? Depois eu já fui ligando também com o BG dos jogadores. Outra coisa interessante é o que o livro de Ordem fala, isso aqui eu acho muito legal, com dicas, né, que ele traz aqui pra baixo pra gente. Ele fala, ele não traz mecânicas pra isso, mas ele traz alguns relatos que são bem interessantes. Ele fala, olha, deixe que os jogadores investiguem. E ele também fala um pouco sobre isso, né, de não deixar entregar tudo de mão beijada, e como que essas coisas podem acontecer. Ele fala, olha, pense nas regras de investigação como uma estrutura básica, um guia para você organizar a cena, mas deixe que os jogadores ajam, né? Então deixa que eles vão atrás, deixa que eles tentem perceber, porque a grande graça da investigação, na minha opinião, está justamente isso, né? No roleplay que envolve ali aquela investigação e principalmente na descoberta, que é algo muito legal, né? Que é algo muito interessante. E ele dá várias dicas que foram coisas que eu comentei por aqui, né? Então conecte suas pistas ao cenário. Lembra que eu falei lá do carpete? Tem uma falha na costura do carpete do trem. O cenário era o próprio trem e a pista estava ali. Então você conectou a pista ao cenário. Ele fala também sobre os detalhes, né? Que quando você está narrando, eles são muito importantes, mas principalmente que os jogadores prestem atenção para conseguir separar depois sobre aquilo, e é muito útil, né? Então ele fala, olha, ao escrever elementos mais perceptíveis, como mobília, cores, objetos evidentes, que deixam a cena de investigação menos abstrata, e vai fornecer elementos concretos que os jogadores podem utilizar para conduzir a investigação. Então quando eu narrei o carpete, eu dei grandes detalhes sobre ele. Olha, tem um carpete novo, que
foi recém-moldado, ainda dá para sentir o cheiro da cola e etc. Mas a falha na costura, quando você levanta, vê um carpete muito mais velho, já pesado, puído, cheio de pó e etc, para conseguir fazer isso, né? Depois ele fala valorize as ideias tanto quanto os testes, já que a investigação do Ordem Paranormal, ela é posicionada especialmente por testes, né, de perícia, para descobrir uma pista, você também pode valorizar a ideia dos seus personagens. Imagina que a jogadora, quando ela descobre lá uma falha da costura, ela, ao invés de querer, né, de querer fazer um teste específico, ela tem uma ideia muito mais cabulosa para tentar descobrir o que tinha lá por baixo, como uma análise do carpete que eu comentei, ou chamar alguém que entende muito de costura. Às vezes, essas ideias dos jogadores que você vai pegar de improviso, né, não tem como você se preparar para isso, podem gerar momentos muito mais interessantes na investigação do que você simplesmente pedir para a pessoa rolar um teste de perícia e ela descobrir alguma coisa em torno disso, tá? E ele traz aqui esse tópico também que é muito legal sobre as investigações livres, né? Um momento em que você talvez não precisa fazer exatamente uma cena de investigação montada com tudo exatamente delineado e etc. E a última coisa que eu queria falar com vocês aqui, pra gente encerrar o vídeo, é sobre as pistas elementares, né? Então, o próprio livro do Ordem, ele divide ali as pistas da investigação em pistas básicas e complementares. O que eu quero dizer com isso? As pistas básicas, galera, são aquelas pistas mais fundamentais para os seus jogadores chegarem no resultado. Você concorda comigo que, enquanto narrador, se você coloca ali um obstáculo para eles resolverem o grande enigma da campanha, e eles falharem, e você colocar isso dependendo de um teste de perícia e eles falharem, eles não vão conseguir avançar na história, eles vão ficar simplesmente travados por culpa de um teste de perícia? Na minha opinião, esse é o pior cenário possível, né? Porque você vai ter ali seus jogadores literalmente amarrados por conta de uma falha de uma perícia. Então, o que eu gosto de fazer? Quando a pista ela é elementar, ou essa pista básica, que ela é fundamental para os jogadores avançarem na história, o ideal é que você não peça um teste de perícia para eles, para isso. Porque senão, tudo que você deixa à mercê da sorte pode dar errado. Se você quer que eles avancem na história, eles vão precisar de resolver aquilo de uma maneira. Então, tem duas maneiras de você fazer isso, né? Dois modos de resolver. Ou você não pede teste de perícia, você deixa pela ideia ali dos jogadores, né? Deixa a criatividade deles resolver aquela situação. Ou você simplesmente pede um teste de perícia muito basilar, simplesmente para eles passarem. Ou fica aquela situação chata de permitir que todos fiquem repetindo o teste várias vezes até passarem, o que eu considero muito ruim. Então, como que eu divido minhas pistas? Eu coloco pistas básicas com nenhum teste, basicamente deles chegarem no lugar eles encontram, ou dependendo do roleplay, eles já conseguem, e as pistas complementares, que são algo que vão deixar mais fácil aquela interpretação das pistas, eu coloco aí sim como testes, ou como alguma coisa específica que tem que ser feita durante a cena de investigação, para que eles consigam, porque a ausência daquela pista complementar não necessariamente vai tirar o avanço deles na história, o avanço deles na campanha. Ou seja, eles poderiam complementar aquela pista básica com outros elementos que não aquela única pista complementar. É o que eu quero dizer? Acho que isso tudo é bem interessante, né? Investigação não é um negócio fácil, principalmente para narradores iniciantes. Eu já tive muita dificuldade, eu já quebrei muita cabeça para conseguir fazer isso até chegar nessa fórmula que eu faço, que eu comentei com vocês. Escrever do final, né? Começar do resultado, fragmentar aquilo em pistas e espalhar pelas cenas. Então, eu acho que essa minha fórmula ela tem funcionado muito bem nas campanhas que eu faço, eu tenho gostado, eu nunca me senti muito perdido, mas até chegar aqui eu quebrei bastante a cabeça. Agora eu quero saber de você, como que você faz nas suas investigações, como que você tem um modelo aí, uma fórmula que você costuma seguir, como que você faz isso tudo, ou você só simplesmente pede perícia e toca o barco, como que é? Quero saber a sua opinião e não deixe de conferir os outros vídeos que tem várias dicas que podem incrementar nessa fórmula de investigação que eu passei aqui pra vocês hoje, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado e tchau!